até que a tua glória nos encha por completo. We want to study the scriptures Nós queremos estudar a palavra and the glory of God. e até mesmo fazer. Eu realmente gostei muito de ter estado com vocês durante esses dias. And now we're down to the final stretch. E agora a gente está na reta final. This is always difficult for brothers and sisters at a conference. E a gente sabe que esse período é muito difícil para os irmãos e irmãs numa conferência. By now you've heard so much. Até agora, e chegando nesse ponto, vocês já ouviram tanto. You're filled up to here. Já estão cheios até aqui. Also up to here with food from the cafeteria. Também cheios daqui, até aqui de comida que vocês comeram no restaurante. You have indigestion from both the Word of God and the cafeteria. E pelo jeito a gente está com indigestão, tanto da palavra de Deus quanto da comida lá do restaurante. And maybe you think, oh, I can't take one more meeting. E você deve estar falando assim, não aguento mais nenhuma reunião. Maybe also this is saying you can't take one more meeting also. Talvez isso aqui também está te falando que você não aguenta mais nenhuma reunião. But actually we have 2 more meetings. Mas na realidade nós temos 2 reuniões a mais. And now we have to stretch our capacity. E agora nós temos que alargar, aumentar a nossa capacidade. And only the Holy Spirit can do that. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. But if we just have the attitude in our heart, Mas se nós tivermos a atitude correta nos nossos corações, oh Lord, by your grace, speak to me again. ó Senhor, pela tua graça, fala comigo novamente. Then He gives us emergency capacity. Então Ele nos dá aquela capacidade de emergência. The Holy Spirit, like a loving mother, O Espírito Santo é como aquela mãe que ama muito keeps spooning more food on our plate. Here, take some more. e começa a colocar cada vez mais uma colherada de comida no nosso prato. Assim, agora come mais, come mais. And so let's have another meal. Então vamos ter mais uma refeição. We want to study the Word of God Nós queremos estudar a palavra de Deus and look at matters of glory. e considerar questões e assuntos da glória. The 2 Corinthians chapter 3 is a whole chapter regarding the ministry of the new covenant and its glory. E o 2 Coríntios capítulo 3 é um capítulo que fala a respeito da glória e dessa nova aliança. And so we'd like to begin by reading there. E nós queremos iniciar lendo esse capítulo. 2 Corinthians chapter 3. 2 Coríntios capítulo 3. Are we beginning to commend ourselves again, or do we need, as some, letters of commendation to you or from you? You are our letter, written in our hearts, known and read by all men, being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, serving God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nós e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras de carne do coração. And such confidence we have through Christ toward God, not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God, who is adequate as servants of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Versículo 4. E é por Cristo que temos confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. But if the ministry of death, in letters engraved on stones, came with glory, so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses because of the glory of his face, fading as it was, how shall the ministry of the Spirit fail to be even more with glory? Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? If the ministry of condemnation has glory, much more does the ministry of righteousness abound in glory. For indeed what had glory in this case has no glory, on account of the glory that surpasses it. For if it was with glory,
much more that which remains is in glory. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Having therefore such a hope, we use great boldness in our speech and are not as Moses, who used to put a veil over his face, that the sons of Israel might not look intently at the end of what was fading away. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. But their minds were hardened, for until this day at the reading of the Old Covenant, the same veil remains unlifted, because it is removed in Christ. But to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their heart. But whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, à leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. We've been talking about the glory of God in these days. Nós temos falado a respeito da glória de Deus durante esses dias. We spent some time looking at the glory of God as revealed in the Old Covenant. E nós gastamos mesmo algum tempo falando a respeito da glória de Deus como revelada no Velho Testamento. And we're spending some time now looking at the glory of God in the New Covenant. E nós estamos agora gastando algum tempo considerando a glória de Deus nessa nova aliança. This matter of glory is a very large matter. E essa questão, o assunto da glória, é um assunto muito grande. And it is found in both covenants. E é encontrado em ambas as alianças. And you see that there is some analogy and some comparison between this glory of the old and the glory of the new. E observa que existe uma comparação entre a glória lá do velho e a glória na nova aliança. Because God's glory is continuous and His revelation is continuous. Porque a glória de Deus, ela é contínua, assim como a sua revelação. We spent some time talking about the progression of this revelation of glory in the Old Testament. E nós gastamos até algum tempo falando a respeito da progressão da revelação dessa glória no Velho Testamento. We said the glory of God was revealed as a fire, a consuming fire on the top of Mount Sinai. E nós falamos que a glória de Deus foi revelada como um fogo consumidor no topo do Monte Sinai. As this glory was revealed, the people saw His sovereignty, His majesty, and His holiness. Então, quando o povo de Israel contemplou aquela glória, eles viram a soberania e a majestade de Deus. And then the children of Israel saw the glory of God in the Ark of the Covenant in the tabernacle. E também os filhos de Israel viram a glória de Deus na arca que estava ali no tabernáculo. And they came to understand that the glory is attached to His holiness and also to His compassionate love. E eles começaram então a perceber que a glória de Deus estava conectada à sua santidade. A santidade de Deus. And then in the final part of the Old Covenant, we see the prophets coming forth with another revelation of glory. E na parte final da primeira aliança, a gente vê os profetas chegando e declarando também essa glória. The glory of a kingdom. A glória de um reino. The glory of a people. A glória de um povo. The glory of the earth. A glória da terra. The glory of a Messiah. A glória do Messias. And so it's progression. Então nós podemos observar uma progressão. The glory of God is a consuming fire. A glória de Deus é um fogo consumidor. The glory of God is a wonderful presence among us. A glória de Deus é a sua presença maravilhosa no nosso meio. The glory of God is a promised word. E a glória de Deus também é a sua palavra prometida. And the glory of God as a person, even the Messiah. E a glória de Deus como uma pessoa, o próprio Messias. Now there is a lot of parallel when you turn to the New Testament. Existem muitos paralelos quando você agora lê o Novo Testamento. Because in some
sense, this is again our experience of glory. Porque, em certo sentido, também essa progressão é a nossa experiência da glória. There is the wonderful sovereign grace of God that powerfully saves us and manifests His reality. Existe então aquela manifestação da glória de Deus em que poderosamente nos resgatou e nos salvou. I'm sure it's been your experience as it's been mine. E certamente deve ser essa sua experiência como tem sido a minha. It's when we are preaching the to unbelievers that God manifests His miraculous power the most. É quando você prega o evangelho para os não crentes, é que a glória de Deus se manifesta no seu máximo. Sometimes somebody is sick in the body of Christ and we're praying for this person, but they are getting better very slowly. Mas algumas vezes algum irmão ou irmã está doente no corpo de Cristo e nós oramos por aquela situação, mas parece que aquela pessoa ela sara muito devagarzinho. But then we preach the gospel to unbelievers and some unbeliever comes up and is sick and we pray for them and they're healed immediately. E algumas vezes nós estamos pregando o evangelho para não cristãos e eles vêm, creem no Senhor, e se eles estão doentes, são curados imediatamente. It's because God's glory comes down in power to reveal His majesty. É porque a glória de Deus desce para demonstrar o seu poder em majestade. And so when we see the Gospels and the book of Acts in the New Testament, Então, quando nós vemos os evangelhos, o livro de Atos e o Novo Testamento, we are struck with the glory and the majesty and the power of the living God. nós somos tocados pela glória de Deus e a sua magnitude. The Gospel of Mark especially depicts Jesus, a powerful servant, taking captive the enemy and taking captive all of Galilee for the kingdom of heaven. E o livro de Marcos especialmente mostra o Senhor Jesus tomando cativo todos aqueles inimigos, And in the book of toda a Acts, Galileia. and the book of Acts, we see the church being born. E no livro de Atos nós vemos a igreja nascendo. There's tongues of fire over the church. Houve aquelas luzes de fogo sobre a igreja. There's power and miracles being done and the gospel being preached. Havia milagres e o poder ali, e o evangelho estava sendo pregado. There's God's holiness manifest. Era a santidade de Deus sendo manifestada. Some Christians who lie, they're killed right then. Há alguns cristãos que mentiam, eles morriam imediatamente. All the people in Jerusalem feared these Christians Todo o povo ali em Jerusalém temia os cristãos, and especially feared their living God. e especialmente temiam o Deus vivo. There was such a contrast in Jerusalem Havia tal contraste ali em Jerusalém, between the sort of dead religion of the Jews entre aquela religião meio morta dos judeus and this living, dynamic, glorious new faith among the Christians. e essa fé gloriosa e viva que havia ali no meio dos cristãos. Often when the Lord starts a new church, a new work, Sempre que o Senhor dava início a uma nova obra, uma nova igreja, we see these same sort of sovereign and initial signs. a gente pode observar aqueles sinais soberanos que havia ali. But then we know in order for the church to truly grow and be developed, E nós sabemos para que a igreja realmente pudesse crescer e desenvolver, even as our brother Chen has been speaking, até mesmo como nosso irmão Shen tem compartilhado, in order for the church to grow, para que a igreja cresça, it needs to move just beyond the spectacular demonstration. ela precisa ir além do que aquelas demonstrações espetaculares. There must be the indwelling presence of Christ. É necessário que haja a presença de habitação de Cristo. The second stage, É o segundo estágio, the presence of the tabernacle a presença do tabernáculo in our lives. nas nossas vidas. And the Lord begins to work day by day E o Senhor começa a trabalhar dia após dia, by this Holy Spirit in our lives, através do Espírito Santo em nossas vidas, strengthening our inner man fortalecendo o nosso homem interior, so that Christ can dwell in our hearts through faith. para que Cristo possa habitar em nossos corações através da fé. Every day we learn something more. Cada dia nós aprendemos The algo Spirit novo. is leading us into all truth. O Espírito nos conduz para dentro de toda a verdade. We learn that this indwelling life Nós aprendemos e conhecemos essa vida de habitação interior, is the secret to the victorious Christian life. que é o segredo para a vida cristã vitoriosa. In the first phase we have been struggling, Na primeira fase, talvez a gente poderia estar lutando, but as we realize He lives within us, mas quando nós descobrimos que Ele habita e vive dentro de nós, we realize we've been crucified with Christ. nós descobrimos que fomos crucificados And the com life Cristo. we now live, we live by His life. E a vida que agora vivemos na fé do Filho de Deus. But in order to be further perfected, Para que possamos ser mais aperfeiçoados. again our brother was sharing last night, De novo, nosso irmão estava the compartilhando ontem à Word of noite. God must be respected. A palavra de Deus deve ser respeitada. Must see the power of these words to transform our lives. Nós precisamos ver o poder dessas palavras para transformar as nossas vidas. Some people make the great mistake. Algumas pessoas cometem um erro muito sério. They think that the Spirit of God alone transforms our lives. Eles acham que o Espírito Santo de Deus sozinho, ele transforma as nossas But vidas. the Spirit of God never works
apart from the working of the living Word. Mas o Espírito Santo nunca trabalha separadamente da obra da palavra viva. And we begin to take the words of Nós vamos tomar a palavra de Deus de maneira and séria. we find ourselves growing. E nós vemos que nós começamos a crescer. But even the object of the seeing the glory of God in the Word E mesmo essa questão de ver a glória de Deus na sua palavra is to lead us to the glory of the person, É- even Jesus. é para nos conduzir à glória da pessoa, o Senhor Jesus Ele mesmo. There is this mystery. Existe então esse mistério. When we say that the Christian life is typified in the tabernacle, Quando nós dizemos que a vida cristã ela é tipificada pelo tabernáculo, we can explain the fire over the brazen altar as the first stage of glory. nós podemos explicar aquele fogo sobre o altar de bronze como aquele primeiro estágio de glória. We can even explain the life in the holy place as the abiding presence. E nós podemos até mesmo explicar a nossa vida no lugar santo como sendo a presença, a permanência do Senhor em nós. Even the revelation of His Word can be understood in terms of being in the holy place. Até mesmo a revelação da palavra pode ser compreendida naquele local santo, naquele lugar santo. But how do you tell someone about life in the Holy of Holies? Mas como você pode descrever e falar a alguém a respeito da vida no Santo dos Santos? How do you live there? Como você vive ali? What do you say? O que você diz? What's the revelation you receive there? Qual é a revelação que você recebe ali? What's the light that you live by? A partir de qual luz você vive? Outside at the brazen altar, you live under the natural light. Quando você está ali fora, no altar de bronze, você está sob a luz natural. Inside the holy place, you live under the light of the lampstand. Mas no lugar santo, você está vivendo sob a luz do candelabro. What's the light inside the holies? Mas qual que é a luz ali dentro do Santo dos Santos? Then you start talking about this shining of the glory of God. E aí então você começa a falar a respeito daquele brilho da glória de Deus. How did the high priest find his way around in the Holy of Holies? Como é que o sumo sacerdote consegue caminhar e se mover ali dentro do Santo dos Santos? He didn't go in there and light a match. Ele não chega ali dentro com fósforo aceso. He didn't have to. Ele não precisava. There was some kind of light. Havia algum tipo de luz ali. How do you describe that? Como é que você pode How do you descrevê-la? describe that in your Christian life? Como é que você pode descrever isso na sua vida cristã? If you say, you know, I had a wonderful time this afternoon communing with God, Ah, você pode dizer que essa tarde eu tive momentos maravilhosos de comunhão com Deus. then maybe I'll say to you, well, what did you learn? Então eu posso perguntar para você, o que foi que você aprendeu? Maybe you'll say, well, Eu dizer que eu aprendi alguma coisa? you see, the goal of communion isn't just to learn things. Então observe que o objetivo da comunhão não é aprendermos alguma Well, then I coisa. say, well, what did you do while you were there? Então eu vou perguntar para você, então, o que você fez quando você estava ali? Well, you say, I didn't do anything, really. Aí você fala assim, eu não sei, não sei se eu fiz muita coisa não. So I say, if I'm a young Christian, this sounds like a very useless activity. Um jovem, um cristão novo na fé, eu falo assim, então essa é uma atividade meio sem sentido para mim. I'd rather be doing something or Ah. learning something. Eu preferia estar fazendo alguma coisa ou aprendendo alguma coisa. Well, you see, there we are at the mystery of the glory. Então, vocês veem, a gente chegou nessa questão do mistério da glória. And yet, God's greatest saints spent much time in the Holy of Holies. Então, nós sabemos que os grandes santos de Deus, eles gastaram muito tempo ali no Santo dos Santos. If you're a Christian pragmatist, it seems like wasted time. Se você é um cristão pragmático, você vai achar que aquilo realmente foi um tempo perdido. When you look at many of the great leaders and Christian servants of God, they seem to have wasted a lot of time. Então, quando você olha para a vida de muitos cristãos e servos do Senhor, você acha que eles perderam muito tempo. How do you explain the fact that Watchman Nee spent the last, the most mature, the best years of his life, perhaps 15 years or more, in prison? Como é que você pode explicar que, por exemplo, o Watchman Nee gastou talvez os anos mais maduros da sua vida, 15 anos talvez mais, numa prisão? We say, what a waste. Nós vamos ter perda. What if he spent that time in the Holy of Holies? E se a gente soubesse que talvez ele tenha gasto aquele tempo no Santo dos Santos? Maybe it wasn't such a waste. Talvez não tenha sido tanta perda assim. Isn't the reason for our living to spend time with God? A razão do nosso viver não é gastarmos tempo com Deus? And here he had a almost uninterrupted opportunity. E ter uma oportunidade sem interrupção de estar ali? We even believe that when someone spends time in the Holy of Holies, its net result affects and glorifies the church. E nós sabemos que quando alguém realmente gasta tempo ali no Santo dos Santos, o efeito daquilo, inclusive, causa impacto na igreja. So let us
be searchers as kings to seek out this matter of the glory of God. Então que nós possamos ser como aqueles reis que realmente esquadrinhavam e buscavam essa questão da glória de Deus. I'm sorry the things that I have spoken have been so confusing. Eu peço desculpas porque talvez alguma das coisas que eu tenha falado possam ter sido muito confusas. Many people have come up to me with questions. Muitas pessoas vieram até mim com perguntas. They say, the glory of God, I don't understand. What is this? The fire? I don't know. Então, afinal de contas, a glória de Deus, o que é? O fogo é o que é? Well, so let's discover this for ourselves. Então vamos descobrir isso por nós mesmos See what this is all about. e descobrimos o que realmente é isso. Because the scripture says, as we ended last time, that the Lord is bringing many sons to glory. Porque as escrituras nos falam, como nós lemos ontem, que Ele está trazendo muitos filhos à glória. And that includes you and I. Isso inclui você e eu. When is he going to start doing that? Quando que Ele vai iniciar a fazer isso? Well, he's already doing it. Bem, Ele já começou. You know, here in Brazil, I know you must have roller coaster. Eu acho que aqui no Brasil você deve ter aquelas montanhas russas, né? Now, in the United States, you get on roller coaster, Então nos Estados Unidos você vai para aquela montanha russa, and you get in this cab, and then they push the car a little bit, então você senta naquele carrinho, eles dão um empurrãozinho no carrinho, and then the front of the car catches onto a chain, então a parte da frente daquele carrinho engata numa espécie de corrente. and the chain starts to take you up a hill like this. Click, 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 click. E aquela corrente começa a te puxar para cima da montanha russa assim, ó. Clic, 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 clic. You say, what kind of a ride is this? Click, 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 click. Que tipo de passeio que é esse? Clic, 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 clic. But you're looking down, you say, oh, this is getting pretty high. E você começa a olhar para baixo, você está ficando meio alto aqui, viu? The clicking sounds louder, like click, 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 click. E o som da corrente começa a ficar mais alto, clic, 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 clic. Then, of course, you know what happens when you get to the top. Então você sabe o que acontece quando você chega lá em cima. Suddenly you go, ah! Aí de repente você vai, uau! Well, you know, our Lord Jesus already has you on the roller coaster. Então o Senhor Jesus já te colocou na montanha russa. This is a ride to glory. É realmente aquele caminho para a glória. And because you say, I believe in Jesus, E porque você falou, eu creio em Jesus. I believe he's Son of God, Eu creio que Ele é o Filho de Deus. I believe I'm going to go to heaven. E eu creio que eu vou para o céu. After you get through praising God, Depois que você acaba de louvar a Deus, you hear click, 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 você click, ouve click, clic, click. clic, 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 clic. You say, what's happening in my life? Você, opa, o que está acontecendo na minha vida? There's something going on. I hear click, click. Tem alguma coisa acontecendo, estou ouvindo esse clic, clic aqui. Some people wait a long time. God puts them on honeymoon before they go, ah! E algumas pessoas demoram um pouco mais de tempo, porque talvez fiquem naquela lua de mel antes de começar a dar aquele grito final. Some people start going very, very soon. They start up and down. Algumas pessoas começam bem rapidamente a subir e descer. But we know the scriptures. They give us great encouragement. Mas nós conhecemos as Escrituras, elas nos dão um grande encorajamento. I sang from one of our most favorite scriptures, Romans 8:28. E eu cantei a respeito de uma dos versos mais conhecidos, que é Romanos 8, 28. Let's look at those verses. Vamos ler esses versículos. Romans 8:28 Romanos 8, 28 through 30. até o versículo 30. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. For whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Porque os que dantes conheceu, também os ensinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. And whom he predestined, he also called. And whom he called, he also justified. And whom he justified, he also glorified. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Now we all know Romans 8:28. Agora todos nós conhecemos Romanos 8, 28. Sometimes we say very easily, oh, all things will work out for the best. Muitas vezes a gente fala assim, então tudo vai cooperar para o bem. Sometimes what we mean by that is, oh, God's going to take this problem and make it a happy ending. Então o que a gente está querendo dizer na realidade, quando a gente fala isso, é que Deus vai pegar esse problema e fazer tudo que aconteça com um final feliz. But that's not what this verse says. Mas não é o que esse versículo aqui está dizendo. It says God takes every event in our life and crafts it towards his purpose. E o que diz aqui que Deus pega todos aqueles eventos na nossa vida e de maneira quase que artesanal, Ele faz com que isso concorra para um objetivo It says nas nossas vidas.
who love God, who are called according to his purpose. Então fala aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo esse propósito. What is the purpose we're called toward? Qual é esse propósito para o qual nós somos chamados? It's the Aquela descida na montanha russa. you will be glorified. Você vai ser glorificado. That's his purpose. Esse é o seu propósito. Or put it in another way, Ou colocando de outra maneira, we will be conformed to the image of Jesus Christ. nós seremos conformados à imagem de Jesus Cristo. Because he's glorious, we will be glorious. Porque Ele foi glorioso, nós também seremos gloriosos. Now let's just make a distinction here. Mas vamos fazer uma distinção aqui. There is a glory that Jesus has as the Son of God and the Son of Man, which we can never share. Existe uma glória que Jesus possui, que é a glória como Filho de Deus e a glória como Filho do Homem, a qual nós nunca vamos compartilhar. He has the preeminence and the first place in the church forever, and nobody will ever share that position and glory. Ele tem a proeminência e tem o primeiro lugar na igreja e ninguém vai compartilhar, dividir isso com Ele. But there is a glory that he does want to share with us, we find out in John 17. Mas há uma glória que realmente Ele quer compartilhar conosco, e nós vemos isso lá em João 17. Jesus says, Father, the glory that you and I have together, we want to share with these who believe. E Pai, essa glória que nós tivemos juntos, nós queremos compartilhar com esses que creem. There is a glorifying work in our lives. Existe um processo de glorificação em nossas vidas. He's preparing us to be his bride. Ele está nos preparando para sermos sua esposa, sua noiva. So we find that God, the great engineer, the Holy Spirit, is crafting our life to conform us to the image of Christ. Então nós vemos que aquele grande engenheiro, o Espírito Santo, está realmente ajustando todas as coisas e nos conformando à imagem de Cristo. So we shouldn't be surprised. Então a gente não deveríamos ficar surpresos. Peter says we shouldn't even be surprised when we go through some fiery ordeal. Então Pedro até mesmo fala que a gente não deveria ficar preocupado, atônito, quando a gente passa por alguma situação em que há fogo. We say, I thought everything was going to be good. Você pensa, achei que tudo fosse estar bem. But the Bible says everything will work you toward God's purpose. Fala que todas as coisas vão te conduzir para o propósito de Deus. Now in 2 Corinthians chapter 3, Paul talks something about this process. Mas em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo descreve alguma coisa a respeito desse processo. He calls it the service or ministry of the new covenant. Ele chama isso o ministério da nova aliança. Now, on the one hand, the Old Testament glory and the New Testament glory. Então, de um certo sentido, a gente diz que existe um certo paralelo entre a glória da nova aliança e da velha aliança. But there is also great contrast between these glories. Mas também há um grande contraste entre essas duas glórias. In the Old Testament, the God of glory came down with his weight and made a mark upon his people. No Velho Testamento, Deus desceu a glória e criou uma marca sobre o seu povo. Unfortunately, it could only be an external mark. Infelizmente, aquilo foi apenas uma marca exterior. And the mark would fade away. E aquela marca começou a desvanecer. The children of Israel would be afraid of God or impressed by God for a period of time, but then they would forget about it. Então os filhos de Israel seriam impressos com aquela marca, mas aos poucos aquela marca ia sumindo. They could hear the law written on stone and say, yes, we must keep the word of God, but they couldn't keep it because it was outside. Mas eles poderiam ler aquelas leis escritas nas tábuas de pedra e falar assim, sim, nós vamos guardar essas leis, vamos segui-las, mas aquilo não estava escrito dentro do And so the coração. glory would come and leave its mark and then fade away. Então a glória viria, deixaria sua marca e desvaneceria. Moses' face is a perfect example of this. A face de Moisés é um exemplo perfeito disso. But in the new covenant, Mas na nova aliança, the glory doesn't fade aquela glória ela não desvanece, because it's an internal glory work. porque é uma obra de glória interior. When you look at 2 Corinthians chapter 3, Quando você lê em 2 Coríntios capítulo 3, and you notice the contrast there, você observa aquele contraste ali, it really is a marvelous work that our God does. realmente é uma obra maravilhosa que nosso Deus faz. He says that the new covenant ministry Ele fala a respeito do ministério da nova aliança, is writing a life upon a life with a life. está escrevendo uma vida sobre outra vida com uma vida. What do I mean? O que eu quero dizer com isso? The new covenant ministry is not teaching us some truth. Esse ministério da nova aliança não está nos ensinando alguma verdade. The new covenant ministry is when Christ is written on your heart. O ministério da nova aliança é quando Cristo é escrito no nosso coração. What is a new covenant
ministry teacher really doing? O que então esse ministro da nova aliança está na realidade fazendo? Sometimes a Christian minister has the wrong idea about this. Às vezes um ministro cristão tem uma ideia, uma posição a respeito disso. And they imagine that they can just give you an external letter of the law, as it were, and that you will become a better Christian. Então ele talvez ache que ele pode dar a você de maneira externa uma letra, uma lei, se fosse assim, para que você então com isso se torne um cristão melhor. But Paul says, no, no, no. The nature of our ministry is much more precise. Mas Paulo fala assim, não é isso não. O ministério nosso é muito mais preciso. The New Covenant ministry is, O ministério da nova aliança é, you take a Christian, você toma um novo crente, they have a human heart, ele tem um coração humano, and you begin to write Christ on their heart. e você começa então a escrever Cristo no coração dele. Christ, their righteousness, Christ, their wisdom, Cristo, a sua retidão, a sua justiça, Cristo, a sua sabedoria, Christ, their redeemer, Christ, their sanctification. Cristo, o seu redentor, Cristo, a sua santificação. And the way this Christ is written on a heart E a maneira como esse Cristo é escrito no coração is with the ink of the Holy Spirit. é com a tinta do Espírito Santo. He is a living person too. Ele é uma pessoa viva também. So here's a living heart, Então aqui está um coração vivo and we write the living Christ on the e a heart gente escreve então Cristo vivo naquele coração, using the living ink of the Holy Spirit. usando aquela tinta viva do Espírito Santo. And the servant of the New Covenant E o servo da nova aliança is the pen that does the writing. é aquela pena, aquela caneta aqui com a E- qual aquilo é escrito. You can see why Paul says, now nobody is adequate for such a thing. Você pode entender porque Paulo falou que ninguém é adequado para tal tarefa. Because this is laser surgery that takes tremendous patience. Porque é uma cirurgia como se fosse feita a laser, que precisa de muita paciência. You know, one famous Christian servant of God Então, um cristão, um servo de Deus, was speaking to a minister's conference. estava falando numa conferência de And he ministros, says, you pastors must decide what you're going to do. e ele falou assim, vocês pastores têm que decidir o que vocês vão fazer. Are you going to feed the sheep or club the goats? Será que você vai alimentar as ovelhas ou vai dar paulada nos bodes? Now, it's easier to club the goats. É muito fácil dar paulada nos bodes. You just take a big club, you say, you're no good, you're still sinful, you're still jealous, you're still... É muito fácil pegar um pedaço de pau bem grandão e ficar batendo na cabeça do bode, falando assim, você não é bom, você não presta. Now, unfortunately, most sheep are masochistic, and they love to be beaten. Infelizmente, muitas dessas ovelhas são masoquistas e gostam de apanhar. And if the pastor goes and stands in the back of the church as people go out, E então, se o pastor então fica de pé lá na entrada da igreja, essas pessoas saem. brothers and sisters come by and say, oh, thank you, pastor, for beating me up. Thank you, I feel Então, good, I feel good. esses irmãos chegam lá e falam assim, oh, obrigado, pastor, por me bater, eu me sinto tão bem. But sometimes the sheep don't get fed. Mas muitas vezes aquelas ovelhas não são alimentadas. You know, preaching about people who don't come to church. Então pregar a respeito daquelas pessoas que não vêm à igreja. But everybody who is there has come to church. Mas todo mundo que está ali veio à igreja. Now, the New Covenant ministry, Então aquele ministério da nova aliança, you are a pen. você é uma pena, uma Oh, caneta. listen, this isn't just for pastors. Isso não é só para os pastores. Oh, this is why the body of Christ is such a living organism. E é por isso que o corpo de Cristo é um organismo vivo. Every one of us is a pen. Cada um de nós é uma caneta. Have we received something of the Lord? Será que nós recebemos algo do Senhor? Take this heart Toma esse coração of this brother or sister, desse irmão ou irmã. carefully write the living Christ on their heart. Cuidadosamente escreva o Cristo vivo no seu coração. Pray, Holy Spirit, I don't want to make a mistake or poke them. I just want to write. Ó Espírito Santo, eu não quero cutucá-los, eu quero apenas escrever. And when you write with this ink of the Holy Spirit, E quando você escreve com essa tinta do Espírito Santo, it's India ink, permanent ink, never goes away. é uma tinta permanente, uma tinta nanquim que nunca se desvanece. Now, sometimes Christians, we know many doctrines. Muitos cristãos às vezes conhecem muitas doutrinas, But in one sense, these doctrines are second-hand until they are written in a living way on our heart, truth by truth. mas muitas vezes essas doutrinas são apenas doutrinas de segunda mão, até que elas sejam escritas
devagarzinho, uma a uma nos nossos corações. The Holy Spirit leads us into all truth as we are able to bear it. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade à medida da nossa capacidade. What a wonderful ministry. Que ministério maravilhoso. So no wonder Paul says in chapter 3, it's so much more glorious than the old covenant. E é por isso que nós não nos admiramos de Paulo escrever aqui no capítulo 3 que é tão mais glorioso do que aquela aliança antiga. And he makes the contrast. E ele então faz aquele contraste. The old you write on stone. Na aliança antiga você escreve em pedras, mas no novo você escreve nos corações. In the old the letter kills people. In the new the Spirit gives life. Então no velho a letra mata as pessoas, mas no novo o Espírito dá vida. In the old the writing condemns people. In the new the writing justifies people. Na aliança antiga aquele escrito condena as pessoas, mas no novo ela justifica as pessoas. In the old the glory fades. In the new the glory increases. E na aliança antiga aquela glória desvanece, mas na nova aquela glória é aumentada. In the old the glory veils. In the new the glory unveils and unveils. Na aliança antiga aquela glória está velada, está vedada, mas na nova aquela glória é desvendada. And so Paul says here is a transforming process. Então aqui Paulo está falando, está o nosso processo de transformação. We're going up the roller coaster. Nós estamos subindo aquela montanha russa. Click, 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 click. Clic, 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 clic. What are you supposed to do? O que você deve fazer? With unveiled face, Com os seus olhos desvendados, beholding the glory of Jesus, contemplando a glória de Jesus, watching Jesus, olhando para Jesus, reading Jesus as he's written in our hearts. lendo Jesus que está escrito nos seus corações. And even while we hear the click, 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 E mesmo we're quando, being transformed. mesmo quando estamos ouvindo clic, 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 nós estamos sendo transformados. How do you know you're being transformed? Como você pode saber que você está sendo transformado? You're being transformed mostly when you don't know you're being transformed. Você está sendo transformado, você acha que está sendo transformado. You're too busy dealing with the click, 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 click to worry about, oh, how do I look today? Você está muito preocupado em ouvir aquele clique, 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 ao invés de ficar olhando como é que eu estou me parecendo hoje. Now I know most of you here are believers. Eu sei que a maioria de vocês aqui hoje são cristãos. Now you don't look in your mirror every morning in the camp here. Você olha então para o espelho toda manhã aqui na conferência. Now for me, I can't look in the mirror because it's down by my belly. I have to go. Eu não posso ficar olhando muito para o espelho porque está na altura da minha barriga, então tem que abaixar assim. Now you don't look in the mirror every day and say, oh, you're looking more glorious today than yesterday. Então você não chega ali de manhã no espelho e fala assim, você está muito mais glorioso hoje do que você estava ontem. No, I don't think you do that. Eu não acho que você faça isso. But you're in the process of transformation. Mas você está passando pelo processo Matter de of fact, transformação. even as you're being transformed more glorious, you may say with Paul, E mesmo que você esteja sendo transformado e ficando mais glorioso, talvez você possa estar dizendo como Paulo. you may look in the mirror, Você pode olhar para o espelho. you say, the outer man is decaying. Esse homem exterior está descaindo, né? Decaindo. But the inner man being renewed day by day. Mas o homem interior está se renovando a cada dia. Maybe you thought yesterday, this is the last day I can live like a Christian. Então talvez ontem um dia como cristão. I can't take any more teaching. Eu não aguento mais ensinamento. I know this wife is not the wife God's supposed to give me. Eu sei que essa esposa não era a esposa que Deus queria me dar. And these people are driving me crazy. E esse povo aqui está me deixando louco. I'm trying to listen. Eu estou tentando ouvir. And then I hear ring, 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 the phone over here. Então eu estou tentando ouvir que o telefone celular começa a ring, 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 ring. And then I hear the baby cry back there. E daqui a pouco eu ouvo o neném chorar lá atrás. And I hear so much click, 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 I want to get off. E eu estou ouvindo tanto clique, 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 clique que eu quero pular fora. But you wake up today, you say, well, okay, maybe I'll try one more day. Aí você para e fala assim, acho que eu vou tentar mais um dia. You know, we grow day by day. Então você sabe, a gente cresce dia após dia. We realize the Lord is doing something inside of us. Nós descobrimos que o Senhor está fazendo algo no nosso interior. While we look at Him, À medida que nós estamos contemplando a Ele, we are transformed. nós estamos sendo transformados. Now, brothers and sisters, in one sense, this is such an easy thing to do. Irmãos e irmãs, em certo sentido isso é alguma coisa tão fácil de fazer. Look at Jesus. Olhe para Jesus, You'll be transformed. você vai ser transformado. Look at Jesus. Olhe para Jesus, You'll start to imitate Him. você vai começar a imitá-lo. Look at Jesus. Olhe para Jesus, You won't be so self-centered. você não vai estar tão centrado em si It's mesmo. wonderful to look at Jesus. É maravilhoso olhar para Jesus. You know, brothers and sisters, Você sabe, irmãos e irmãs, when we come to a meeting like this and we hear the Word of God, quando nós chegamos a uma conferência como essa e nós ouvimos a palavra de Deus, if you can remain awake during
time, Se você, the implanting of the Word of God ministered. até mesmo a implantação da palavra de Deus que está sendo ministrada It changes you and you can't be the same. transforma você e você não pode mais ser o mesmo. How wonderful this process. Quão maravilhoso é esse It's processo. so easy. É tão fácil. The Holy Spirit writes Jesus. O Espírito Santo escreve Jesus. Until your heart is full of Jesus. Até que o seu coração esteja cheio de Jesus. Christ may dwell in your hearts. Cristo habite em vossos corações. Because the Spirit's been writing Jesus, Jesus. Porque o Espírito Santo está escrevendo Jesus, Jesus, Jesus. It's so wonderful. É tão maravilhoso. It's unfortunate that we also have to be realistic about this as well. Mas infelizmente nós também temos que ser bastante realistas a respeito disso também. It's also a very difficult thing to go from glory to glory. Mas também é muito difícil nós irmos de glória em glória. Now the first stage of the process is for Christ to be written in our hearts. A primeira parte, o primeiro estágio é Cristo ser escrito em nossos corações. Now God will not do anything to you until already the supply of Christ has been written in your heart. Mas Deus, o Espírito, não vai fazer nada em você até que aquele suprimento de Cristo esteja escrito em seu coração. God will not ask you to do anything or obey anything that He hasn't already given you Christ's grace to obey. O nosso Senhor, Deus, não vai te pedir que você faça qualquer coisa que Ele já não tenha escrito no seu coração para que você obedeça. But we have a problem. Mas nós temos um problema. It's stated in 2 Corinthians chapter 4. E está escrito, declarado em 2 Coríntios capítulo 4. Verse 7. Versículo 7. We have this treasure in earthen vessels. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. We have the glory of Christ in us, Nós temos a glória de Cristo em nós, but we're an earthen vessel. mas somos vasos de barro. And so this glory doesn't come out. Então essa glória não sai. Many of you really, really, really love the Lord. Muitos de vocês realmente, de verdade mesmo, amam o Senhor. But when somebody sees you, they don't get that opinion. Mas quando alguém olha para você, eles não têm a mesma opinião. Because the glory doesn't shine through. Porque aquela glória ela não atravessa, ela não brilha através de And você. so the Lord has a process Então o Senhor tem um processo of leading us from glory to glory, que nos conduz, nos faz conduzir de glória em glória. that throughout the Bible talks about suffering. E que através de toda a Bíblia fala a respeito de sofrimento. We're transformed through suffering. Nós somos transformados através do sofrimento. After Paul says, I'm an earthen vessel, Após Paulo ter dito que eu sou um vaso terreno, and so the Lord breaks me. o Senhor então o parte. And then the treasure comes out. Então aquele tesouro sai. And then he begins to list various ways. Então ele começa ali a relatar as diversas maneiras que ele foi quebrado. He's been attacked, he's been persecuted, Ele foi atacado, ele foi perseguido, he's had ill health at times, ficou doente algumas vezes, he's become very discouraged, ele ficou muito desencorajado, he's been abandoned. ele foi abandonado. Various different ways he's been crushed. De diversas maneiras ele foi esmagado. But he says as a result of that, Mas ele fala, realization. trouxe-me para que eu descobrisse. The important thing isn't to keep the vessel intact. O importante não é manter aquele vaso intacto. Unless a grain of wheat falls into the ground, it Se ele cair na terra e permanecer só, permanecer ali fica só. Some Christians want to be a beautiful looking grain of wheat. Muitos cristãos querem ser apenas um grãozinho de trigo muito bonitinho. Look at me, aren't I a beautiful vessel? Olhe para mim, eu não sou um vaso bonito. Look how clear I am. Olha quão transparente eu sou. Just a little couple of words on there, worldly words. Apenas umas palavrinhas aqui e tal, mas I'm a beautiful vessel. lindo. The Lord says, I have my treasure in a plastic cup. Então o Senhor fala assim, eu tenho meu tesouro então num copo de plástico. In order to get the treasure out, I have to break the top. Então The treasure can come out. agora o tesouro pode sair. We want to keep this vessel intact. Nós queremos manter esse vaso intacto. But unless the seed falls into the ground, it dies. It abides alone. E a não ser que a semente caia na terra, ela permanece só. If it falls in, it produces much fruit. E se ela cair, ela vai produzir muito fruto. And so we're always going through this process, in the process of bringing many sons to glory. E nós sempre estamos passando por esse processo em sermos levados,
trazer muitos filhos à glória. We're always going through this thing that our brother Christian Chen has been referring to as the cross. E nós estamos todos passando por aquilo que nosso irmão Christian compartilhou, que é a cruz. We experience the cross on our life. Nós experimentamos a cruz nas nossas vidas. Now, this is a phrase that talks about how God deals with us. E essa é uma frase que mostra de como Deus lida e trata conosco. For us to come to glory, Para que nós possamos chegar à glória, we're going to have to deny ourselves, nós temos que negar a mesmo, take up our cross, tomar a nossa cruz and follow Him. e seguir ao Senhor Jesus. This involves a subjective cross and an objective cross. Isso envolve uma cruz subjetiva e uma cruz objetiva. Part of the cross is subjective. Parte da cruz é subjetiva. That means it's not an outward cross, but it's God dealing and having us deny things in us. Não é uma cruz exterior, mas é o Senhor fazendo que nós possamos negar algumas coisas dentro de nós. Philippians chapter 3, verse 3, we just see one verse of many, many. Em Filipenses, capítulo 3, um versículo dentre tantos. Philippians 3:3. Filipenses 3:3. For we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Now the Lord is always frustrating Christians. Have you ever noticed that? Você observou que o Senhor está sempre frustrando os cristãos? Você observou isso? A Christian says, now I'm saved, I want to serve God. E então o cristão fala assim, agora eu sou salvo, eu quero servir ao Senhor, servir a Deus. Who do you remember in the Bible who was like that? Quem você se lembra na Bíblia que foi assim? Paul the Apostle. O apóstolo Paulo. There, now I'm saved, I'm going to serve God. Agora eu sou salvo, eu vou servir a Deus. And then he entered into the first 11 years. Our brother was talking about 11, 11, 11. Então ele entrou naqueles primeiros 11 anos, os primeiros 11 anos. The Lord says, go into the wilderness. O Senhor falou, vai para o deserto. He says, what? Go into the wilderness when I can preach? O que? Eu ir para o deserto e não pregar? So he had to go into the wilderness. Então agora ele falou assim, agora eu estou pronto, eu vou lá para He Jerusalém. goes to Jerusalem, begins to preach and preach. E então ele vai para Jerusalém e começa a pregar e a pregar. The apostles come together with Paul. E os apóstolos se chegam ali junto de Paulo. They say, dear Paul, we love you, brother. Querido Paulo, nós te amamos, irmão. Now we love you so much, we want you to go home, please. Just E go a home. gente chama tanto, a gente fala, por favor, vai embora para casa. And make tents with your family. Vai fazer lá tendas com a sua família. Paul says, what? I'm just starting. O Paulo, o que? Eu só tô começando. Paul is always being frustrated. Paulo está sempre sendo frustrado. Why? Por quê? Because God was teaching him not to put confidence in himself. Porque o Senhor estava ensinando ele a não colocar a confiança em si mesmo. We looked at Jesus. Nós olhamos para Jesus ontem. He was so full of glory. Ele estava tão cheio de glória. Why? Por quê? Because I do nothing out of myself. Porque eu não faço nada de mim mesmo. Look at Paul. Olhe para Paulo. Every time he preached, Toda vez que ele prega, people didn't get saved so much. Some people got saved. algumas pessoas se salvavam, mas nem tanto assim. But every time he preached, he almost started a riot. Mas toda vez que ele pregava, começava aquela grande revolta. They sent him out of Jerusalem before he set the whole place on fire. Eles mandaram ele para fora de Jerusalém antes que ele colocasse fogo na cidade toda. There's something about him. He's controversial. Alguma coisa existe a respeito de Paulo, ele é meio assim, atitudes controversas. So the apostles said, we need the wisdom of God. Então os apóstolos falaram assim, acho que a gente precisa da sabedoria de Deus. Thus saith the Lord, go home and make tents. Então assim diz o Senhor, Paulo vai para casa fazer tenda. So Paul went home. Então Paulo foi para casa, But God works on his life. mas Deus estava trabalhando. Oh, we have so much confidence in ourselves. Nós temos tanta confiança em nós mesmos. Some of us are new Christians. Alguns de nós somos cristãos novos na fé. And you thank God that you're saved. E você dá graça para ser salvo. And you realize it's a good thing you've become a Christian. E você realmente descobre que foi uma boa coisa você ter se tornado Because cristão. now God has one of the finest people in the world in his church. And you can do great things for God. Porque depois que ele te salvou, você sabe que Deus agora tem uma das melhores pessoas na igreja e a coisa agora vai melhorar. So before I got saved, I used to play my guitar and sing. Então antes de eu ser salvo, eu costumava tocar guitarra e cantar. Then I got Violão. saved, I said, I'm going to sing for Jesus. Então agora eu fui salvo e agora eu estou cantando para Jesus. God said, Dana, E Deus falou comigo, Dana, put the guitar down. encosta a guitarra, o violão. 1, 2, 3, 4, 5 years, no guitar. Então 1, 2, 3, 4, 5 anos sem violão. We have too much confidence. Nós temos muita confiança.
Only after 5 years, when I said, I forget how to play. He says, play. Então, depois de 5 anos, quando eu tinha até esquecido como é que tocava, o senhor falou, toca. But my finger technique is no good anymore. He says, now you can play. Então, agora, o senhor fala assim, toca. So now I'm playing, and I'm playing 2 instruments. Então, eu agora começo a tocar e estou tocando 2 instrumentos. I'm playing my guitar, and also my knees are knocking like a drum. Eu estou tocando agora meu violão. I was like one-man band. Eu era como aquele homem que sozinho é uma banda. We have too much confidence in Nós ourselves. temos muita confiança em nós mesmos. And so the Lord squeezes us, Então o Senhor nos espreme and He molds us, e Ele nos molda. and He shows us how our thinking is not renewed mind. Ele mostra como realmente o nosso pensamento não foi renovado ainda. He shows us how our actions have mixed motives. E Ele mostra como as nossas ações têm motivos dúbios. This is what we call the subjective cross. É isso que nós chamamos da cruz subjetiva. He keeps saying, deny yourself. Ele continua falando, negue-se a si mesmo. He always puts you in a church with somebody you don't get along with. Ele sempre vai te colocar na igreja junto de alguém que você... He says, love that person. Ele fala assim, ama essa pessoa. I hope it's not your wife or husband. Eu espero que não seja sua esposa ou marido, But he says, anyway, love that person. mas ele fala de qualquer maneira, ama essa pessoa. Oh, you have to deny yourself. Ah, você tem que negar a si mesmo. But if the cross is only subjective, Mas se a cruz fosse apenas subjetiva, just some kind of mystical thing, apenas alguma coisa meio mística, I wonder if it's the real cross. eu ficaria assim, imaginando se seria uma cruz real. Because in fact, the Lord tells us to take up His cross. Porque o Senhor, na realidade, nos fala para que nós tomemos a sua cruz. And this is an objective reality. E essa é uma realidade que It means we will suffer for the sake of Christ. significa que nós vamos sofrer por causa de Cristo. If we take up our cross, Se nós tomarmos a nossa cruz, we're faithful to the testimony of who we are. nós seremos fiéis ao testemunho de quem nós somos. We will be persecuted. E então nós seremos perseguidos. It'll hurt us in our job Vai nos magoar e nos machucar no nosso unless we trabalho, compromise with the world. a não ser que nós temos algum We'll discurso com come o to some mundo. crossroad where we'll have to decide for the Lord even on our job. Mas vai chegar um certo momento, nós vamos chegar naquela bifurcação onde nós vamos ter que realmente tomar a nossa decisão pelo Senhor. We'll suffer in our neighborhood. Nós vamos sofrer na nossa vizinhança We'll even suffer in the church. e até mesmo vamos sofrer na igreja. Some of the suffering may be physical. Alguns até mesmo podem sofrer de maneira física. There may come a day where we'll be beaten for our faith. Talvez pode chegar esse dia em que nós apanharemos, seremos batidos por causa da nossa fé. It isn't all just internal. Não é apenas interno. There is this break. E existe aquela experiência de quebrar Paulo. There's the trials that he went through. Existem aquelas provações pelas quais ele passou. But here's Paul's summary about these trials. Mas aqui está o resumo de Paulo a respeito daquelas provações. We've read it several times this week. It's at the end of chapter 4 of 2 Corinthians. E nós já lemos várias vezes ao longo dessa semana, está no final do capítulo 4 de 2 Coríntios. Therefore we do not lose heart, verse 16. Versículo 16. Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Some Christians are Muitos cristãos têm medo da perseguição. they're afraid they won't survive. Eles têm medo de que não vão sobreviver. But you who have been persecuted, Eu e você temos sido perseguidos. you know what actually happens. Você sabe o que acontece na realidade. Afflictions and persecution has the opposite effect. Aflições e perseguições, elas têm um efeito contrário. By the grace, afflictions and persecutions make you more convinced of the glory of Christ. Na realidade, as aflições e perseguições, eles te fazem ficar mais convictos da pessoa de Cristo. And Paul, who could run a long list of problems, persecutions, both physical and inward, E Paulo, que pode nos dar uma lista muito longa de aflições e perseguições, he calls these things light afflictions. ele chama aquelas coisas de aflições leves e Now, momentâneas. brothers and sisters, they weren't light afflictions. Irmãos e irmãs, aquelas não foram aflições He leves. almost lost his life several times. Ele quase
morreu diversas vezes, But they're light afflictions in comparison with the eternal weight of glory. mas são aflições leves quanto ao peso eterno de glória. Every time we are afflicted and persecuted for Christ's sake, there is an eternal weight of glory stored for us. Então, toda vez que nós passamos por aflições e tribulações por causa de Cristo, há um peso eterno que é armazenado para nós. Paul was this heavy, stable, glorious ambassador for Christ because he had been through many afflictions. Paulo era aquela pessoa gloriosa, de peso, o embaixador de Cristo. I think one of the strongest things Paul ever says in his letter, Acho que uma das coisas mais fortes que Paulo já disse em suas cartas, we find at the end of Galatians chapter 6. nós encontramos no final de Gálatas capítulo 6. He says, just tell my opponents to stop bothering me anymore because I bear on my body the marks of Jesus. Então fala para aqueles que me opõem para não me amolar mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. There's nothing more he had to say. Não havia nada mais que ele poderia dizer. What is it that propels us from glory to glory? O que é que nos impele para irmos de glória em glória? Faith gets us into the roller coaster. A fé realmente vai ali naquela montanha russa. Click, 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 click. Clique, 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 clique. Now we believe and now the Lord starts working on us. Então nós cremos e o Senhor então começa a trabalhar em nós. We go down, we go up, we go around, we go upside down. Nós descemos, nós subimos, nós viramos de lado, até de cabeça para baixo. What keeps us going through all of these tribulations and persecutions and afflictions? O que faz com que nós continuemos a passar por todas as tribulações, aflições e assim por diante? We find a new power in our life we didn't know before. Nós descobrimos um novo poder nas nossas vidas que nós não conhecíamos antes. We got into the by faith, but now we're enduring and pressing forward by the power of hope. E nós entramos naquela montanha russa através da fé, mas agora nós permanecemos e somos impulsionados pela esperança. Now we don't have the time to talk about this matter today, but you should look at how often hope is connected with glory. E nós não temos tempo para falar a respeito disso hoje, mas você vai ver que frequentemente a palavra esperança está conectada à glória. Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. It talks about our hope in Romans chapter 8. Fala a respeito da nossa esperança em Romanos capítulo 8. Oh, we're hoping to be transformed. Oh, nós esperamos ser transformados. Hope becomes the anchor for our soul. A esperança torna-se a âncora para nossas almas. You know, Christians don't talk too much about hope. Você sabe que os cristãos não falam muito a respeito de They esperança. say you should press forward by faith. Aí eles falam, você tem que prosseguir em fé. You do. You press into Christ by faith. É verdade, você realmente prossegue em Cristo através da fé. But one of the durable ingredients in our lives is hope. Mas um dos ingredientes duráveis na nossa vida é a esperança. It's because of his hope in his soon return that you're faithful to him. É por causa da sua esperança no seu breve retorno é que você permanece firme It's com because of Ele. the hope of your calling that you keep being faithful to serve the Lord. É por causa da esperança do seu chamamento que você permanece fiel ao Senhor. There's so much we could say about hope, but we'll just look at one final scripture. Existe tanto que nós podemos falar sobre esperança que nós vamos ler uma última passagem. In 1 Peter chapter 5, 1 Pedro capítulo 5, in verse 10, as he gets ready to complete his letter, e quando ele está, versículo 10, quando ele está a ponto de terminar essa carta, Peter says, Pedro diz: "And after you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen, and establish you." E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Who does it say called us to glory? Quem nos é dito aqui que nos chamou para a glória? That means, who is it who called us to be with Jesus forever? Quem foi que nos chamou para estarmos com Jesus para todo sempre? To be part of the new heaven and the new earth. Para fazermos parte daquele novo céu e da nova terra. To be part of the glorious bride. Para fazermos parte daquela noiva Who's gloriosa. called us to this glory? Quem foi que nos chamou para participarmos dessa glória? The God of all grace. O Deus de toda a graça. That's who. Foi Ele que nos chamou. I'm so thankful the God of grace called us. Eu estou tão grato porque esse Deus de toda a graça foi que nos chamou. He calls us and says, stay in that roller coaster. E Ele nos chamou e falou, aguenta firme nessa montanha russa. You say, oh, but I'm getting dizzy. Aí você fala assim, eu estou ficando meio tonto.
He says, just stay there, I'll be with you. E ele fala, fica firme aí que eu vou estar com você. And he is with you, E ele realmente está com você, up and down. para cima e para baixo. When you go down, you rest. Quando você está descendo, você descansa. You feel very light. Você se sente muito leve. There are times of rest, Existem momentos de descanso, probably more down than up. talvez mais para baixo do que para cima. But you'll always hear click, click, click. Mas sempre você ouve aquele clique, clique, He clique. says, don't be afraid, I'll be with you. Aí ele fala com você, não tenha medo não, eu vou estar The com God você. of all grace, I will leave you nor forsake you. É o Deus de toda graça que falou que eu não vou te deixar nem te desamparar. He gets right in the car and rides with you. Ele vai entrar com você naquele carro e vai prosseguir com He você. says, after you have suffered a little while, Chega naquele ponto que você fala, Senhor, se o Senhor realmente não vier me resgatar, eu não sei o que vai acontecer. then he comes himself to perfect, confirm, strengthen, and establish. Então ele vem para aperfeiçoar, confirmar. Deus maravilhoso, He's bringing many sons to glory Ele está trazendo muitos filhos à glória, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Maybe you have already been through the mountaintop experiences of grace and glory, great manifestation. Talvez você já tenha passado por aquelas experiências maravilhosas e grandiosas de manifestação da sua glória, da sua graça. Maybe you know the wonderful presence of His indwelling life. Talvez você conheça a presença da sua habitação em você. But maybe you've grown weak and weary on this ride. Talvez você comece a possa ficar fraco durante esse passeio na montanha-russa. What can you hold on to? Aonde você pode se apegar? The precious Word of God. A palavra preciosa de Deus. Are you a mature enough Christian Você é um cristão maduro o suficiente that your heart can be comforted just by hearing His Word to you? que o seu coração pode ser confortado apenas por ouvir a sua palavra para você? Do you still need a manifestation of His reality to you? Será que você ainda precisa de alguma manifestação para ele provar a realidade disso para você? Are we still dependent on some feeling we need to have? Será que nós estamos ainda dependentes de algum tipo de sentimento que nós precisamos de ter? Or when we hear the word of hope, Ou quando nós ouvimos a palavra da esperança? does it anchor our soul Será que aquilo realmente ancora a nossa alma? right into the Holy of Holies, Ali no Santo dos Santos, where Jesus, our high priest, sits at the right hand of the Father? aonde Jesus, o nosso sumo sacerdote, se assenta à direita do Pai. We find ourselves at the end of this age, Nós nos encontramos agora no fim dessa era, much like that remnant in the Old Testament. muito semelhante àqueles remanescentes em Israel. There's a certain silence. Existe um certo silêncio, We know we need to be faithful. os sinais, e nós cremos que temos que ser fiéis. We have His most glorious and precious promises. We have His glorious and precious promises in the Word. Nós temos as suas promessas gloriosas e preciosas na sua palavra. Now, are you awaiting the consolation of Jesus' return? Será que você está dependendo da consolação da volta do Senhor Jesus? Do you hope in His return? Você aguarda e tem esperança na sua volta? Then this is your motivation to continue to be faithful. Então essa é a sua motivação para continuar a ser fiel. He's bringing many sons to glory. Ele está trazendo muitos filhos à glória. He wants you and I all to be faithful to Him. Ele quer que você e eu todos sejamos fiéis para com Ele. And He will use all circumstances of our lives, Ele vai utilizar todas as circunstâncias em nossas vidas. blessings, problems, Bênçãos, trials, problemas, tragedies, triunfos, tragédias, bring us into the presence of Jesus para nos trazer à presença de Jesus and to conform us into His image. e para nos conformar à sua imagem. The ride has already begun. Aquela corrida ali já começou. Will you be faithful? Você vai ser fiel? May the Lord have mercy and help us. Que o Senhor possa ter misericórdia e nos ajudar. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor. Porque ao contemplarmos realmente o teu propósito para as nossas vidas, Senhor, nós podemos ver realmente o teu amor, Senhor, a tua